Mateus capítulo 26. Quanto lhe vale o Filho de Deus? Os últimos dias de Jesus foram tensos. Morte se aproximando, sacrifício a ser realizado, e os discípulos mais íntimos ainda mostrariam suas virtudes, suas fraquezas e seus fracassos. Quando Jesus finalizou o sermão profético, completando o ensinamento dos seus apóstolos, ele predisse o que havia de acontecer dali a 2 dias, durante a última Páscoa. Então, aquele que revelou o futuro distante sobre a queda de Jerusalém e a consumação dos séculos, ele também sabia estar preparado para o seu destino próximo. Este trecho revela todo o cinismo e as más intenções dos inimigos de Cristo. E infelizmente, como estes inimigos lograriam êxito através de um discípulo, um apóstolo de Jesus. O verdadeiro Messias valia pouco ou nada a estes homens. Porém, infelizmente, não era assim com todas as pessoas. Este trecho mostra rejeição, porém também mostra honra. Desprezo e traição, mas também devoção e adoração. E este trecho nos desafia a perguntar-nos: qual é o valor que o Filho de Deus tem para cada um de nós, neste momento de nossas vidas? Versículos 1 a 5. Mateus 26, 1 a 5. Reuniões secretas não ignoradas. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Muito bem. Reuniões secretas não ignoradas por Jesus. Jesus sentiu sua hora aproximando e avisou os seus discípulos que ele seria entregue. Você só entrega uma coisa que você não quer mais. Jesus seria entregue. Por quem? Alguém o entregaria em troca de alguma outra coisa. Ou seja, o venderiam. Aquela Páscoa seria lembrada para sempre através da palavra latina paixão, que significa sofrimento. O Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. A cruz estava em seu caminho e ele não ia voltar atrás. Paixão por ti e paixão por mim. Amém? E Caifás lideraria aqui os principais sacerdotes e anciãos, incluindo o próprio sogro dele, que se chamava Anás. Ele lideraria essas pessoas ao seu intento de dar um fim em Jesus Cristo. Eles chegaram à conclusão e decisão. Se reuniram no palácio e chegaram à conclusão e decisão. Primeiro, tem que fazer o quê? Prender Jesus. Prender Jesus. Ele precisa estar em nosso poder. Segundo, eles tinham que fazer isso como? Tinha que ser a traição. Porque não tinha outra forma
de se aproximar de Jesus sem ser um discípulo dele, sem fazer parte do círculo íntimo de Jesus. Não tinha. As pessoas que amavam e valorizavam Jesus não iam entregá-lo de bandeja. Então tinha que ser a traição. Tinha que ser de uma forma traiçoeira. Tinha que ser de uma forma ardilosa. E depois eles deliberaram matá-lo pelas mãos dos romanos. Mas eles estavam bem atentos neste propósito e sempre lembrando uns aos outros: olha, não pode ser durante as celebridades no templo, para não gerar o quê? Confusão, e eles de repente serem de algum modo responsabilizados pelos romanos, né? Então eles tinham que fazer a coisa de um modo que acontecesse sem que eles não sofressem de nenhum modo. Então precisaria se armar um teatro, desde o início até a consumação dos planos perversos deles. O teatro e a farsa tinham que ser muito bem orquestrados. E qual que é a aplicação? Lembre-se, Jesus estava ciente de que os líderes, os que detinham poder político, poder religioso, poder de influência. Você quer isso? Não, nós não sabemos lidar com o poder. Então deixamos o poder para aquele que sabe lidar com o poder. Amém? Amém. Então aqui nós só queremos servir. Você viu que as pessoas que detinham o poder estavam fazendo e tramando e sendo, porque o homem não sabe lidar com o poder. Então, Jesus estava ciente de que os líderes, os que detinham o poder, já planejavam executá-lo. Eles estavam dispostos a fazer o quê? Pagar. Quanto? Qualquer preço. Qualquer preço. Eles estavam dispostos a correr qualquer risco. Para quê? Para eliminar Jesus. Está vendo? Então há um contraste interessante aqui entre as duas assembleias reunidas, entre as duas reuniões. Caifás em seu palácio com os principais sacerdotes, e Jesus com os seus discípulos em Betânia, num jantar comum, na mesa de amigos. Um grupo é grande em número, influente, tem força política, e o outro é um grupo reduzido, prestes a ser rejeitado, e diante da fraqueza que parecia ser a sombra da cruz, aquele grupo seria disperso. Qual desses dois grupos tem mais valor aos olhos dos homens? O grupo grande. Em qual grupo você gostaria de estar? Quanto pagaria para permanecer você no grupo certo? Quanto você está disposto a pagar? Qual risco você quer correr para permanecer no grupo certo? E a lição, a exortação e a aplicação é: não passe para o grupo de Caifás. Não passe para o grupo de Caifás, o qual se reúne na escuridão da noite para deliberar perversidades. Caifáses são muitos, e os grupos de gente que só se preocupam consigo mesmos também são muitos. Agora Jesus está ciente em quais grupos nós temos reunidos. Eu não estou falando de WhatsApp, viu, gente? Vai muito além disso. Amém? Versículo 6 a 13. A honra e o valor de Jesus, pelo menos para uma discípula fiel. Versículo 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher
trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ele o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Muito bem. Então a honra e o valor de Jesus para pelo menos uma discípula fiel, né? Então Jesus conquistou de tal modo o coração fiel de suas discípulas, que elas estavam mais que dispostas a servi-lo e demonstrar o quanto valorizavam o seu mestre. Este ato é um ato de devoção. Amém? Amém. Devoção total à pessoa certa. Devoção total a Jesus. Hoje nós temos mulheres irmãs aqui, né? Hoje nós temos mulheres irmãs igualmente dispostas a servir Jesus. Amém, Lu? Igualmente dispostas a demonstrar através de atos que revelam o quanto elas dão valor ao seu amado mestre. Sim ou não? Nós temos mulheres assim hoje em dia, igual aquela Maria lá, irmã de Lázaro. Sim ou não? Sim. Mulheres verdadeiramente devotadas a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ver. Tudo o que fazemos para demonstrar nossa adoração, reverência, respeito, devoção e honra a Cristo nunca será o quê? Nunca será esquecido por Ele, nem pelos irmãos. E também nunca será um desperdício. Amém? Mas às vezes as pessoas começam a servir Jesus, né? Aí ela fala assim: esse negócio não está dando certo não, acho que eu estou desperdiçando meu tempo, né? Não é uma pessoa que ama Jesus, porque tudo que fazemos para demonstrar nossa adoração, reverência, respeito, devoção e honra a Cristo nunca será um desperdício, pois o valor de Jesus é inigualável, imensurável, inestimável e mais do que nós podemos demonstrar. Amém? Amém. Então essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, mas pode ser também qualquer uma de vocês, irmãs. E é isso que o cristianismo precisa ter. Amém? Amém. Eu espero que nós possamos contar com vocês todas para darem este exemplo. Amém? A cena é maravilhosa. Simão, um ex-leproso, como anfitrião à mesa, com os 12 e o mestre. Lázaro, o que ressuscitara dos mortos, e Marta, certamente, também se fizeram presentes. E lá estava Maria, irmã de Lázaro. E em algum momento, talvez, logo que terminaram o jantar, né? Aquele aroma gostoso invade a sala do banquete. Note bem, mulheres gostam de perfumes ou não? Pouco ou não? Ela não guardou para si. Ela derramara tudo sobre a cabeça de Jesus. E ele aceitou este ato de fé, amor e devoção. Amém? Agora, quem não aceitou? Os discípulos. Os discípulos. Né? Tem hora que nós falamos os discípulos. Tem hora que nós falamos os discípulos. Né? Então, agora nós temos uma prova aqui
de que o grupo de Jesus não era rico. Lembra? Eles estavam muito preocupados com o preço das coisas, né? Rico não se preocupa com o preço, né? Então temos uma prova aqui de que o grupo de Jesus não era rico. Liderados por Judas, os outros discípulos se juntaram a ele, concordando, e começaram a criticar Maria pela grande homenagem prestada a Jesus. E o argumento deles era simplesmente matemático. Eles confundiram valor com preço. Preço é o que o mercado está disposto a pagar. Valor é algo individual, particular, pessoal, e é cada um que dá. Amém? Amém. Então, eles confundiram valor com preço. O preço do perfume, note bem, 300 denários. E o valor de Jesus não se equiparava. Por trás do ato de devoção de Maria havia sentimento, fé, amor, consideração e devoção por Jesus. Em um único ato ela demonstrou o quê? O valor inestimável, imensurável e inigualável de Cristo. Agora a pergunta é: como nós demonstramos o valor que Cristo tem para cada um de nós? De modo que os não cristãos, ou até os irmãos, pasmem e digam: isto é um exagero, Neizinha? Isto não é necessário, João? Isso é uma perda de tempo, Carlos e Cláudia? Isto é um desperdício, Cláudia? Para que toda essa devoção, Luciane? Como nós demonstramos o valor que Cristo tem para cada um de nós, de modo que os não cristãos ou até irmãos pasmem e digam essas coisas? E eu já vi muitos atos de devoção a Cristo na minha vida, graças a Deus. Irmãos sinceros, fiéis, cheios de amor, prontos a sacrificar suas vidas, sua reputação, seu bem-estar, para que a causa de Cristo, o nome de Cristo, vá em frente. E eu já vi muitos atos de devoção a Cristo, e eu quero imitar esses irmãos com atos semelhantes, amém? Ao invés de criticá-los. Então, se você amar muito a Jesus e ousar demonstrar publicamente a sua íntima devoção ao Mestre, você precisa estar pronto para ouvir críticas das pessoas que te conhecem, sem se incomodar. Amém? E claro, até de irmãos. Tem irmãos em Cristo de tudo quanto é jeito. Você não viu Judas aqui, os discípulos naquela hora? Tem de tudo quanto é jeito. Às vezes você chegou lá para dar uma palavra de carinho, um abraço, um encorajamento, fazer uma oração, a pessoa está achando ruim. Você nem podia fazer aquilo. Então, até de irmãos. Então eles vão dizer que você não precisa da ceia todo domingo. Eles vão dizer que não tem que andar longas distâncias para se reunir com estes ou com aqueles irmãos. Eles vão dizer que se você escolheu ser um pregador, João, mas agora você passa necessidade, larga o ministério e vai caçar um serviço formal. Eles vão falar isso. Eles também vão dizer que você não tem que se casar virgem, guardar a pureza. Eles vão dizer que você precisa pensar mais em você mesmo do que nos outros. Essa igreja não te dá nada e você ainda está lá servindo.
Fora que eles vão te chamar assim, o pastorzinho lá, o fanático, o radical, sei lá o quê. Quando nós nos devotamos a Jesus de modo sincero, mostrando o grande valor dele, nós recebemos elogios de Cristo. Jesus disse sobre Maria, ela praticou boa ação para comigo, amém? Ele gostou do que ela fez. Jesus disse, ela me ungiu para o meu sepultamento. Jesus sempre falou aos apóstolos que ele iria morrer, mas ninguém acreditava, só as mulheres. E ela tinha fé na ressurreição também, amém? Então ela ungiu por fé. Todos em todo lugar ficariam sabendo do que ela fez. No sentido positivo, ela seria lembrada, nunca mais esquecida. E Jesus disse, por que a molestais? As críticas deviam cessar, amém? Naquele jantar houve uma inversão, infelizmente, na mente dos discípulos, né? O preço tomou o lugar do valor. E isso gerou críticas e desaprovação. Note bem, Maria pagou um preço para mostrar o quê? O valor que Jesus tinha por ela. Mas o preço era meramente simbólico diante da grande estima que ela tinha por Jesus. Amém? Então note bem que Maria pagou um preço, 300 denários, em segundos que evaporaram por causa da do grande valor que ela tinha por Jesus. Valor inestimável, amém? Valor inigualável, valor imensurável. O preço em si daquele perfume era meramente simbólico. Se eles tivessem entendido o valor de Jesus para Maria, ao invés do preço do perfume no mercado, parece que eles entendiam bem disso, né? Eles teriam admirado, elogiado ou se agradado do seu ato e talvez até procurado imitar, como Jesus fez. E a aplicação aqui para a gente passar para o próximo ponto é como você se sente diante de atos de devoção a Jesus. Como você se sente diante de grandes atos por devoção a Jesus? Incomodado ao ponto de criticar ou encorajado? Como você se sente diante de irmãos pagando um alto preço para honrar o nome de Jesus? Toma aquele irmão como exemplo e anda junto com ele e faz a obra? Não é incomum que grandes irmãos sejam criticados, difamados ou mal interpretados, né? Isso não é muito difícil de acontecer. Mas Jesus aplaudiu a atitude de Maria, amém? Porque o preço do perfume foi o que menos preocupou ela. Ela estava disposta a dar e a fazer muito mais, e até ser criticada, como ela foi, né? Mas Jesus era o seu grande amado. Era quem toda a direção da vida dela estava voltada, a quem ela se devotava. O seu Jesus era de grande valor, inigualável. Amém? Muito bem. Versículos 14 e 16, para concluir o trecho, nós vamos ver aqui a migração maldita. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Muito bem, hoje mais cedo, né, nos pedidos de orações falamos de hipertermia maligna, né? Mas nós temos que expurgar isso aí, né, cedo. Agora estamos vendo aqui, versículos 14 e 16, a migração maldita. Judas escolheu
trocar de grupo. Ele trocou o grupo menor, ele trocou o grupo pequeno pelo grande, pelo maior. O ato de devoção de Maria, note bem aqui, o ato de devoção de Maria, 300 denários evaporando do nada, e a atitude de Jesus aprovando o que ela fez, né? Parece que despertou algo de sinistro dentro daquele discípulo. E ele então se decidiu, ali foi o estupim, ele se decidiu agora. Né? E os principais sacerdotes ficaram felizes de ver Judas e ouvir a proposta dele, de Judas. Tem muita gente que não entende a palavra, tem pena de Judas, né? Mas esquece aqui que ele se decidiu, ele foi procurar e ele fez a proposta. Né? Quando não queremos mais algo, como é que a gente trata aquilo? Quando nós não queremos mais algo, nós dispomos daquilo rápido e por qualquer preço, às vezes até de graça. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus colocou, né, Judas colocou o seu mestre à venda. Por quê? Porque Jesus não tinha mais nenhum valor para ele. Quando os anciãos viram Judas, eles ficaram felizes. Judas fez uma proposta irrecusável, né? Agora, os anciãos estavam dispostos a pagar muito mais. Mas quantos anciãos pagaram pela traição de Judas?